Amém? Vamos lá para a palavra do Senhor. Estamos nessa mensagem, série Somos Todos Sacerdotes. Repita após mim: eu sou um sacerdote. Amém, você é um sacerdote, meu irmão. Glória a Deus, baseado no livro de dois homens de Deus. E hoje eu quero falar sobre o empreendimento, a qualificação e a ferramenta do sacerdócio. Vamos lá, o empreendimento, grava aí, a qualificação e a ferramenta do sacerdócio, amém? Se somos todos sacerdotes, nós precisamos entender o empreendedorismo, a qualificação e a ferramenta do sacerdócio nos nossos dias de hoje. O texto base sobre esse livro e sobre esse texto que nós estamos, esse contexto, que nós estamos falando sobre todos os sacerdotes, está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, você pode estar abrindo a sua Bíblia para a gente ler juntos. Apocalipse capítulo 1, versículo 6, assim, e nos constituiu o reino, sacerdotes, olha só, ele, Jesus, nos constituiu reino e sacerdotes, reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todos sempre, amém. Então olha que tremendo, o que Jesus fez na nossa vida. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus? Levante sua mão para o alto. Olha só, toda a nossa igreja já entregou a sua vida para Jesus, glória a Deus, amém? Mas é de se preocupar, porque se todo mundo levantou a mão e ninguém não levantou, é porque não tem novas pessoas neste lugar. Então você que entregou sua vida para Jesus, aquilo que você carrega é para alcançar outras pessoas. Então dentro da nossa igreja era pelo menos ter 3 pessoas que ainda não tinham entregado sua vida para Jesus, não é verdade? Porque hoje seria uma boa oportunidade para ela entregar. Mas por que ela não está aqui? Porque talvez nós não estejamos convidando. Mas nós somos uns sacerdotes. Nós já aprendemos que sacerdote é ser esse mediador, é estar entregando seu sacrifício, a sua adoração ao Senhor. Semana passada a gente aprendeu que tem vários, podemos dizer, títulos de sacerdotes. E hoje eu quero falar sobre isso, o empreendimento, a qualificação e a ferramenta do sacerdote. Como em prática vamos agora agirmos como sacerdotes. A palavra de Deus, João 3:2, vai dizer que o Senhor nos deu esse direito de sermos filhos de Deus, de sermos participantes, nós somos co-herdeiros com Cristo, temos uma filiação, isso é tudo maravilhoso. Esse texto de Apocalipse 1:6 vai dizer que nós somos sacerdotes, sabe, se a gente parar para pensar de maneira bem clara, bem específica, ser sacerdote é ser uma pessoa salva para servir. Olha que interessante, um sacerdote, ele serve, primeiro quem? A Deus, certo? Sempre o sacerdote sempre primeiro vai servir. Lembra o sacerdote da antiga aliança? O que eles faziam? Eles serviam a Deus ali com os seus trabalhos no tabernáculo, mas eles estavam servindo a Deus e as pessoas que traziam lá a sua ovelhinha, o seu cabritinho. Então, o sacerdócio, ele carrega esse senso de missão, que é servir, amém? Então, você que é sacerdote, você está apto e preparado para servir. Você é sacerdote, você foi chamado para servir. Então, a partir disso, primeiramente, a Deus, não esqueçam disso, e a pessoas, porque assim, se nós não servimos a Deus, nós não conseguiríamos servir as pessoas, porque servindo a Deus, aprendemos como é o serviço, e assim nós conseguimos servir pessoas, amém? Não tente servir pessoas sem primeiro servir a Deus, você vai servir da forma errada, amém? Então, com esse entendimento, agora o nosso desafio nessa noite, gente, vai ser compreender o que é o empreendimento, a qualificação e a ferramenta do sacerdote. Eu quero que você entenda que esse é um tripé
Um tripé que precisa estar na nossa vida para sustentar o exercício prático do sacerdócio na nossa vida. Precisa ter essas 3 dimensões: o empreendimento, a qualificação e a ferramenta, para que a gente possa servir o Senhor. Então abra o teu coração para a gente entender essas verdades, amém? Vamos lá, o primeiro ponto, nós vamos falar sobre o empreendimento do sacerdócio. O empreendimento do sacerdócio é a adoração. Vamos repetir isso para ficar na nossa mente? O empreendimento do sacerdócio é a adoração, exatamente. Então o empreendimento, né? O que é um empreendimento? O empresário, ele empreende algo, aquilo que ele criou, alguma coisa para ele vender, assim. Então ele teve essa ideia, e ele empreende na sua empresa, com o seu produto, na sua criação. Ou seja, o empreendedor, ele se dedica naquilo, né? Ele passa a maior parte do tempo da vida dele ali se dedicando, ali servindo, ali dando a sua energia, a sua inteligência, a sua sabedoria, está ali empreendendo, pensando soluções, corrigindo coisas, melhorando outras. Então, já o empreendimento do sacerdócio é a adoração, aquilo que nós vamos ter que colocar energia, a colocar as nossas forças, colocar as nossas habilidades, os nossos dons, a nossa prática, é na adoração, porque o empreendimento do sacerdócio é a adoração. Não quero que vocês pensem apenas que a adoração foi esse momento ao qual tivemos aqui, de guitarra, de teclado, de violão, de vozes, de mãos levantadas. Não, isso é adoração também, mas não se baseia somente nisso, amém? Porque o empreendimento do sacerdócio, que é a adoração, vai muito mais além. Então, existe uma crise, gente, iminente, de uma enorme proporção na igreja moderna, que é a preocupação em fazer algo para Deus, preste atenção nisso, enganosamente tomou o lugar da busca de Deus. Então o que acontece? Houve-se então, nesses tempos, em nossa igreja há muito isso, de fazer muito para Deus, né? De servir, de querer fazer muita coisa para o Senhor. Isso é errado? De querer servir, fazer as coisas para Deus? Não, isso é ótimo. Só que, se a gente trocar a busca primeiro pelo Senhor, aí se torna errado. Então está havendo isso, de queremos fazer muito para Deus, e aí estamos trocando o lugar de adoração por serviço, por trabalho. Mas tudo inicia na busca com Deus, no secreto com Deus. Nós não podemos servir sem secreto, nós não podemos servir sem oração. Não adianta nós servirmos, porque, sabe por quê? Vai chegar um momento, não adianta a gente querer empreender dessa forma, porque vai chegar um momento que nós vamos cansar, e aí vai ser chato servir a Deus, porque daí tu vai ter que estar numa escala, aí tu tem que estar um domingo mais cedo, aí tu tem que fazer alguma coisa no GC, aí tu tem que ir lá passar o acompanhamento inicial, e é muito chato isso, porque começa a se tornar um peso, porque foi trocado a essência, de, em vez de estar buscando a Deus, decidiu fazer algo para Deus. Então tudo se inicia em primeiro buscar a Deus, e depois fazer algo por Ele. Só que acontece algo também dentro da igreja, que é, pessoas que não nasceram de novo, mas estão exercendo ministérios. E uma pessoa que não teve um novo nascimento, ela não compreende as coisas do céu, não compreende as coisas espirituais. Então qualquer coisa é algo para ela ficar braba, é algo de ela tratar como uma empresa, a igreja. Então, existe pessoas assim, meus irmãos, que não nasceram, mas já quero servir, porque chegar na igreja, vir o louvor, eu sei tocar violão, eu sei tocar guitarra, eu sei tocar baixo, eu quero participar do louvor,
Mas o cara nem passou pela cruz ainda. Ah, Du, eu sou muito bom na comunicação, eu sei bater bem foto, fazer algo. Meu, pastor, a hora que precisar, eu sou pedreiro, eu faço até um muro, tudo. Mas isso é errado. Porque se a pessoa que não nasceu de novo tentar manifestar um serviço, uma adoração, ela vai se frustrar. Porque precisa nascer de novo. Precisa ter um encontro na cruz. Precisa ser lavado, ser redimido, ser justificado, nascer do Espírito, para ir fazer a obra de Deus. Porque se não nascer de novo, se nós não percebermos, cria-se uma cultura do mundo dentro da igreja. Porque pessoas mundanas ainda estão servindo a um Deus que é em espírito e em verdade. Então, as pessoas vão querer agradar a Deus. Du, mas eu cheguei na igreja agora e eu quero servir a Deus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes querem servir a Deus por barganha. Porque se eu fizer, Deus vai fazer para mim. Lembra quando você era criança? E aí você ia pedir algo para sua mãe? Mas antes de pedir para sua mãe, você lavava a louça, você arrumava a sua cama, você varria o chão. Você estava servindo, mas com uma intenção errada, porque você queria receber um sim daquilo que você iria pedir. Não é assim? Às vezes na igreja é assim. Eu dou meu dízimo porque eu vou ser abençoado. Eu vou vir cedo aqui orar porque eu vou ser abençoado. Eu vou vir mais cedo ajudar a arrumar as cadeiras, ligar o ar, porque eu vou ser abençoado. Isso é barganha. Não é verdadeira adoração. Isso não é sacerdócio. Isso não é empreendimento. Olha como é fácil. Está ficando claro? Então, antes de fazer algo para Ele, busque a Ele para conhecê-lo. É verdade, gente. Sabe, talvez aqui há pessoas que nunca tiveram um encontro com Jesus. Não precisa vir atrás de nós para ter um encontro de Jesus. O encontro de Jesus você precisa ir atrás com Ele. Sabe, tem pessoas que assim, eu vou lá vai vir o pastor Josué Gonçalves numa igreja tal, e eu vou lá, porque daí eu vou ter um encontro com Deus. Não é encontros com pessoas, é encontro com Cristo, e é lá no teu secreto. Então, se você não nasceu de novo, você precisa ter um encontro com Jesus. E sabe, busque isso até virar uma chave dentro do teu coração, até você receber. Aquele texto que eu estava falando ali, busque, encontrarão, batem, a porta será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta será aberta. Então, nós precisamos buscar, sabe? Cara, eu nunca tive um encontro. Quem teve um encontro verdadeiro com Jesus, assim, que houve um arrependimento? Olha só, 40% da igreja. Então assim, os outros 60%, o que vocês precisam fazer? Entrar, sei lá, no teu quarto, em algum lugar, e tirar tempo com Deus. Sabe, buscar e dizer assim, Pai, eu quero ter um encontro. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Meu irmão, depois que tu nascer de novo, aí tu vai vir aqui para a igreja com vontade de servir verdadeiramente. Aí tu vai ter vontade de vir adorar o Senhor. É verdade, é verdade. Porque tudo começa no novo nascimento. Então, precisa buscar isso, sabe? Escolhe um momento do teu dia, uma horinha que for, mas entra no teu quarto e fica ali, Senhor, eu quero nascer de novo, vem me encontrar. Saulo teve um novo nascimento quando encontrou Jesus, que ele caiu no chão, ficou cego. Quem sabe tu vai ter um encontro assim com Jesus, que Ele vai te deixar até cego, mas vai te deixar transformado. Então olha quem foi Paulo, depois de Saulo, porque ele teve um encontro ele nasceu de novo, gente. Então assim, nós precisamos buscar um novo nascimento, porque senão nós vamos estar tentando adorar. Não tente adorar, tente buscar Ele,
até que essa adoração venha do céu sobre você, aí você começa a manifestar os rios de água viva, amém? Então, busque, sabe? Se tem uma coisa que eu quero te abrir teus olhos, busque o Senhor. Você que nunca teve um encontro, assim, um encontro que virou uma chave, que te fez sair chorando, quebrantado, transformado, busque. Existe um encontro com Jesus. Existe, sério, existe um encontro com Jesus. Amém? Então busque isso. Então a verdadeira adoração a Deus não pode ser reduzida a regras, a fórmulas ou rituais, gente. Como Jesus disse, é uma ação que flui do Espírito no íntimo, que expressa a verdade de como nos sentimos sobre Deus. Olha só, deixa eu ler um texto rápido para nós aqui. João capítulo 4, versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Esse contexto aqui é a samaritana, lembra? No poço com Jesus. E ela fala para Jesus assim, olha, os nossos antepassados, eles estão falando que é nesse monte aqui que nós vamos ter que adorar. Mas vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Aí Jesus fala assim, no versículo 21, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Olha só, presta atenção o que Jesus está falando, olha, não é aqui ou nem lá. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem de judeus. No entanto, está chegando a hora, olha só, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e verdade. Então ela encontra um judeu que é Jesus, e ela já com sua religiosidade, já começa a lascar em cima de Jesus, querendo defender a sua religiosidade, dizendo não, aqui na igreja Aba nós adoramos certo, lá na Assembleia de Deus eles não adoram certo, é neste lugar que você vai adorar. E lá na Assembleia de Deus eles estão falando, não, a igreja Aba não é a forma correta de adorar, é como nós adoramos. Aí os religiosos ficam nessa luta, nessa batalha, onde é? Aí chega Jesus dizendo, olha, é em verdade e em espírito. Aí chega aquele para abrir os olhos e dizer, a verdadeira adoração é aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Aonde quebra rituais, aonde, sabe, meus irmãos, deixa eu me lembrar, um dia eu estava aqui atrás orando, e aí eu botei uma playlist e eu estava ali, né, e a gente ouve muito essas músicas mais lentas, né, adoração mais lenta, e nisso começou a cantar um rap, de um pastor, que ele ministra nas cadeias, né, ele tem um ministério bem lindo, e ele resgata a gente da cadeia, coisa e tal. E ele começou a cantar uma música que fala sobre a graça. Só tua graça bastaria, ó Pai, para que eu pudesse ser feliz. Aí ele começa a falar as rimas ali do rap. E eu ali orando a Deus, e aí passou pela minha cabeça, vou trocar essa música. Mas aí eu senti forte o Espírito Santo assim, deixa tocar. E eu fiquei ali. E aí eu comecei a prestar atenção na letra que ele estava falando. E o Espírito Santo entrou naquela sala de uma forma assim, eu comecei a chorar, e a presença de Deus começou a invadir aquele lugar, assim, eu comecei a me quebrantar, e aquele rap cantando. Mas aí os religiosos vão dizer, não, mas essa música é do diabo. Aí Jesus vai dizer, é em espírito e em verdade. Gente, cuidado para não botar Jesus numa caixa. Sabe, às vezes a gente vai botar Jesus numa caixa. E aí Deus está usando o cara lá na prisão, e a gente vai dizer que o cara está adorando errado, está empreendendo errado. Pelo amor de Deus. Então a gente vai chegar lá na Assembleia de Deus e vai dizer que é só os hinos da harpa, e eles estão cantando errado. Pelo amor de Deus. Então Jesus está abrindo os olhos dessa mulher e dizendo, querida, não é religião, não é os samaritanos, não é os judeus, é o Espírito. É o Espírito Santo, é o Espírito que está dentro de nós, que vai dar a verdadeira adoração.
Então, é através dele que nós adoramos, entende? Não é uma forma humana, uma forma que foi criado por pessoas. E Jesus diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que era ele ali, ele estava mostrando, é por meio dele a verdadeira adoração. Então por isso assim que eu digo, gente, nós precisamos ter um encontro com Jesus, nascer de novo. E se você nascer de novo, você vai ficar facinho para Jesus, é verdade, sabe, é muito, quem aqui nasceu de novo e lembra da sua experiência, né? Que você sabe que não foi obras humanas, você sabe muito bem, quem nasceu de novo entende o que eu estou falando, que não foi homens que te tocaram, mas foi Deus, de uma forma assim, que te quebrantou, te quebrou e te fez enxergar como aquele filho pródigo. Meu Deus, onde que eu estou? Então busque o novo nascimento, e aí a tua adoração vai ser verdadeira. Aí a gente não precisa ficar dando comando aqui no louvor, levante suas mãos, dobre os seus braços, abre os seus olhos, você que está dormindo, feche os seus olhos, você que não está dormindo. Então nós precisamos dar comando, porque quem nasceu de novo já está apto para adoração, sabe, busquem isso, busquem nascer de novo, busquem isso. Embora a adoração seja uma experiência bem pessoal, na forma mais gloriosa, ela é expressa da comunidade de cristãos juntos. Então, nós sabemos que a adoração expressa, ela é única. Tem pessoas que são mais quietas, né? No sentido assim, só porque vamos dizer a dona Lourdes está quietinha ali adorando o Senhor, não quer dizer que ela não esteja adorando. Aí ela vê o Eduardo, outras pessoas vê o Eduardo ali de joelho, quebrantado e chorando, e aquilo ali é verdadeira adoração. Mas às vezes não é, entende? Então nós não estamos para julgar e ver, porque o irmão não levanta a mão, a pessoa está morta, mas a verdadeira adoração vem do Espírito Santo. Então quando você vê alguém extravagante chorando, é o Espírito Santo. Se você vê ali, é uma pessoa quietinha, escorrendo as lágrimas nos seus olhos, é o Espírito Santo. Então, embora a adoração seja experiência bem pessoal, a forma de expressão gloriosa é quando todos nós estamos juntos. Olha que legal, 1 Pedro 2,5, diz assim, 1 Pedro 2,5, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Está falando da igreja, está falando de nós, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então quando nós, as pedras vivas, estão junto, edificando essa casa espiritual, nós estamos ali sacrificando espiritualmente a um Deus vivo. Então por isso que nós precisamos vir para a igreja, porque se reúne as pedras vivas, para ser um edifício aonde Deus manifesta a sua glória. Então, empreendedorismo no sacerdócio não é sozinho, amém? Cutuca o seu irmão que está dormindo do seu lado, e diga para ele assim, empreendedorismo não é sozinho, nós precisamos de pessoas, gente, pessoas para empreender, pessoas para glorificar, pessoas para adorar, amém? A segundo ponto, né? A qualificação do sacerdócio envolve, então vamos lá, a gente falou primeiramente do empreendedorismo, que nós precisamos se dedicar. Agora eu quero falar sobre a qualificação do sacerdócio, que vai envolver o que eu acabei de falar antes, nascer do Espírito e ser membro da família de Deus. Então a qualificação para tu ser um sacerdócio é nascer do Espírito e ser membro de uma família de Deus. Isaías 59, versículo 2. Olha só esse texto.
Mas contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. O que tu está falando disso? Tu não estou entendendo mais nada agora. Então está falando aqui, uma pessoa que não teve o novo nascimento, ela pode deixar o texto por gentileza, mano? Ela está nesse estado aqui, ó, uma pessoa que não nasceu de novo, as maldades dela separaram ela de Deus, os seus pecados esconderam o rosto de Deus, por isso Deus não ouvirá essa pessoa. Então por isso, aí pensa, quem é sacerdote que vai orar e Deus não vai ouvir? Que vai orar e Deus virou a sua cara? Não existe isso. Sacerdotes são aqueles que já passaram pela cruz, já nasceram de novo. Amém? Então a qualificação para ser um sacerdote, para ser uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, tem que nascer de novo. Tem que passar pelo novo nascimento. O novo nascimento, o texto ainda que Jesus está falando com Nicodemos. Nicodemos era um cara que conhecia a palavra de Deus, mas conhecia os rituais, conhecia como os judeus faziam ali as suas adorações, os seus sacrifícios, mas ele não nasceu de novo, e Jesus estava dizendo, olha, é necessário nascer de novo. E como que a gente nasce de novo? Passando pela cruz, reconhecendo que Jesus é o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas aí você precisa ir para um lugar, porque assim, não queira ter o conhecimento disso, porque assim, muitas pessoas estão na igrejas convencidas, mas não convertidas. Estão na igreja convencida pelo marido, convencido pela esposa, convencida pelos filhos, convencido por um amigo, vamos lá na igreja, é legal, e a pessoa vem, se sente bem, é legal e tudo certo, mas não são convertidas, porque conversão só acontece a partir do novo nascimento, sabe, daquele encontro com Jesus. Jesus ressuscitou, amém? Se ele ressuscitou, quer dizer que ele está vivo. Se ele está vivo, ele quer ter um encontro contigo, e isso é um novo nascimento, para então você exercer o seu sacerdócio. Então uma qualificação, então não tente ser sacerdote sem novo nascimento, porque Deus não vai te ouvir, o rosto dele está virado, está entendendo? Então não seja um convencido, seja um convertido. Outra qualificação é ser separado do mundo, né? Quando a gente olha o contexto lá dos levitas, quando a gente olha a antiga aliança, que tinha lá o tabernáculo, o povo levita, da tribo de Levi, era o povo escolhido para os sacrifícios, era o povo escolhido para a adoração, era o povo escolhido que foi separado para as obras ali de Deus. Então era um povo que eles acampavam bem pertinho do tabernáculo, acampavam bem próximo ali. Então, esse povo, esses sacerdotes, eles eram separados do mundo. Você que é um sacerdote, você é separado do mundo. Por mais que você viva no mundo, a gente vive, não tem como viver, só se a gente morrer, né? Se a gente não estar mais na presença do pecado. Todos os dias nós estamos na presença do pecado, mas nós somos separados disso. Nós estamos todo dia vendo o pecado, todo dia as tentações estão diante de nós, mas dentro de nós habita o Espírito Santo, que nos leva a essa separação, que é o povo exclusivo de Deus, a nação santa e o sacerdócio real. Então, por mais que nós estamos no mundo, que era o caso dos levitas aqui, eles estavam lá no Egito, eles estavam lá no deserto, mas eles eram um povo separado. Então quer dizer que a qualificação do sacerdócio é dizer para nós que nós estamos em um mundo corrompido, caído,
que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos, mas nós somos ainda um povo separado. Quando a palavra de Deus está dizendo que nós somos uma nação santa, um povo exclusivo de Deus, um sacerdócio real, é que esse povo está na terra. Ele está habitando ainda na terra, mas é um povo que são selados pelo Espírito Santo. Entende? Por isso o novo nascimento. O novo nascimento, o Espírito Santo te sela. Você é exclusivo, é propriedade exclusiva de Deus aí. Então essa é uma qualificação, começa pelo novo nascimento, pois você vai viver separado do mundo. E outra qualificação é ser espiritualmente ensinado. Quando a gente olha nesse contexto de levitas, da tribo de Levi, então ali nascia a nova geração, mas essa nova geração não sabia exercer já o sacerdócio, então eles aprendiam com os sacerdotes mais velhos. Então você que nasce de novo, você não sabe tudo ainda, você está aprendendo a como oferecer sacrifício, você está aprendendo ainda como adorar, e aí você vai aprender aonde? Com os que já estão fazendo há muito mais tempo. Então, a outra qualificação é ter um coração ensinável. Sabe, tem pessoas que não são assim, que não gostam de que sejam ensinadas, não gostam que sejam direcionadas. Então, a gente abre oportunidade no grupo de crescimento, nos discipulados, no acompanhamento inicial. Temos tantas ferramentas para ensinar a adoração, para ensinar essa qualificação, esse empreendimento do sacerdócio, mas muitos não participam, porque não querem ser ensinados. E se não tiver um coração ensinável, gente, não vai exercer o sacerdócio. Então, isso é uma das qualificações. Os levitas lá, os novos que estavam sendo levantados, porque os velhos já iriam passar, eles não nasceram já sabendo, eu faço isso, eu faço aquilo. Eles tinham que passar pela escola, eles precisavam passar pelo aprendizado, para exercer o sacerdócio. Então você que é novo sacerdote, você precisa aprender, e querer, né? Porque não adianta só dizer que tem um coração de aprendiz, mas não corre atrás, não busca conhecimento, não vai no GC, não vai nos cultos, entende? A gente precisa ter essa fome, porque um coração ensinável, ele anda com fome e sede de aprendizado. Outra qualificação, adorar somente a Deus. Naquele contexto da antiga aliança também, exigia muito Deus do Egito. Então tinha vários deuses lá pagãos, mas a qualificação é adorar somente a Deus, e ponto. Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus está lá com o diabo, e o diabo está tentando Jesus, e uma das tentações é fazer Jesus se prostrar a Ele, a adorar Ele. Então Jesus diz: retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor o seu Deus, e só Ele preste culto. Então essa verdade aqui que Jesus falou é para os nossos dias ainda, gente. Tu acha que a mesma tentação do diabo para Jesus não ia nos tentar hoje? E não ia? Claro que ia. Por isso que ficou como modelo para nós ficarmos vigilantes e sóbrios, porque o diabo hoje tem tirado Deus do trono do teu coração e colocado outras coisas, como riquezas, como o nosso próprio ego. Está entendendo? Então, o que o diabo vai fazer? Vai sempre arrumar coisas para roubar o teu coração, para que tire Deus do trono do teu coração e coloque Ele. E é astuto, porque ele vai usar o padrão deste mundo, ele vai usar as coisas desse mundo
para encher o nosso coração. E aí quando enche o nosso coração, a nossa adoração é para esse Deus. Está entendendo? Olha que interessante isso. Quando o diabo conseguir tirar o Deus do teu coração, o Deus da Bíblia, e colocar os deuses dele, a adoração que tu irá prestar, o teu empreendimento será para adorar esse Deus. Por exemplo, Mamon, que é o Deus das riquezas, não é verdade? Se as riquezas estão tão impregnadas no nosso coração, e está sentado no trono do nosso coração, a nossa adoração será a ganância, o desejo de querer mais, e trabalhar mais, e fazer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Aonde que o nome da pessoa é trocado? O nome dela é serviço, e o sobrenome é hora extra, por causa da adoração a esse Deus, das riquezas. Então olha como é astuto, não está vendo? Aí agora não é mais Deus que é o provedor da minha vida, é Mamon. Só que Mamon faz você adorar com suas forças, e aí você vai cansar, vai perder a sua família, vai perder o seu tempo de qualidade com seus filhos, e aí sem você perceber, essa adoração a Mamon faz você perder tudo aquilo que você conquistou. Pode o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida? Outra qualificação, manter-se o coração puro. Manter o coração puro constantemente, gente. Então, para nós entender, a pessoa que é nascida de novo, ela nasceu, teve um encontro com Jesus. Sabe o que aquele momento acontece? Uma justificação, uma santificação, uma regeneração da sua vida, aonde o coração dela agora começa a se tornar puro. Aqui então, estava cheio de idolatria, estava cheio de deuses falsos, mas ela teve um impacto com Jesus. Jesus removeu tudo, purificou o seu coração, e agora ela precisa permanecer agora com o seu coração puro, certo? E aí entra um desafio para nós, porque nós estamos em um mundo caído, corrompido. É fácil ou não é? Se você dizer que é, me passe a receita, porque não é. É muito difícil tu permanecer puro em um mundo corrompido, cada vez mais escancarado, cada vez mais avulsa o pecado, mais potente o pecado está sendo no mundo de hoje. E aí como nós, aqueles que fomos lavados, perdoados, justificados, regenerados pelo nascer de novo, vamos se manter, puros? Olha só, Salmo 119, versículo 9 vai falar sobre isso. Como pode o jovem se manter puro? Olha só, ao seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Continua, versículo 10. Eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Até o 11, mano. Guardei no teu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então a própria palavra de Deus faz a pergunta, como pode o jovem se manter puro? E ela figura o jovem, porque o jovem é mais desatento, o jovem é mais atraído. E aí o texto está dizendo assim, como um jovem na flor da sua vida pode se manter puro? Você que nasceu de novo é um jovem ainda. Como você vai se manter puro? Quando vai se manter pura a tua conduta? Aí o texto responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Ok, é vivendo de acordo com a tua palavra. Mas o que eu faço para viver de acordo com a tua palavra? Buscando a palavra do Senhor. Então, como que nós vamos se manter puro? Meditando na palavra, guardando a palavra no coração. Aí quando o nosso coração está cheio, não tem espaço para outros
deuses e nem para outras adorações. Então, guardem a palavra do Senhor no coração para se manter qualificado. Vocês estão entendendo até aqui? Quem está com sono? Quem está com sono, levante sua mão, que daí a intercessão leva um copinho d'água, por gentileza. A ferramenta do sacerdócio é o altar. Terceiro ponto. Falamos sobre empreendimento, falamos sobre qualificação e falamos agora sobre a ferramenta que o sacerdócio vai usar. E a ferramenta que o sacerdócio usa é o altar. Isso aqui é bem legal. É o altar. Qual é o sacerdote que não tem altar? Um sacerdote que não tem altar, ele não é um sacerdote, porque não tem como ele exercer o seu sacerdócio. Então todo sacerdote precisa ter um altar. Então, deixa eu ler algo que estava no livro aqui, ó. O que é um sacerdote sem altar? Ele pode estar devidamente santificado para o ofício, ter lindas vestes, excelente treinamento, separado suficientemente do pecado, dos falsos deuses, e até mesmo ter sacrifícios para oferecer. Porém, ele não poderá atuar sem um altar. Então a ferramenta do sacerdócio é o altar. É no altar de adoração. Seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. A gente não acabou de cantar? No altar de adoração. Então aonde que nós levamos a nossa vida? É no altar. E aonde está o altar? No nosso coração, no nosso interior. Então não está em nenhum lugar, não está impregnado num lugar, porque aonde Abraão ia, ele levantava um altar, porque o altar era ele tinha o altar. Então aonde você vai, na sua empresa onde você trabalha, na faculdade onde você estuda, você ali levanta um altar de adoração. Então, um sacerdote sem altar, ele não vai conseguir exercer a sua função. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês, ó. Nós somos esse altar, nós somos esse santuário, aonde o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então aonde a gente vai, é um lugar onde há uma habitação de Deus e uma manifestação da sua glória. Por isso que é uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. Porque aonde você vai, você é um santuário. Aonde você está, onde há um santuário, há um altar para sacrifício, para adoração. Então todos nós vamos manifestar a verdadeira adoração quando carregamos um altar, entendendo que somos santuário. Então o Espírito de Deus habita em você. Você é santuário, e o texto diz claro, né? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então olha como nós somos sagrados. Nós que somos santuário da habitação do Espírito Santo, nós somos sagrado. O nosso altar, a nossa ferramenta, ela é sagrada. Outra coisa, os altares são construídos, gente. Se nós olharmos, né, como eu já disse, Abraão, aonde que ele ia? Ele levantava um altar de adoração ao Senhor. Porque altares de adoração precisa de uma prática, de uma ação. O altar de adoração, nós que precisamos ir e levantar. Nós que precisamos ir e montá-lo. É nós. Então entendemos que somos sacerdotes, mas para ser sacerdote você precisa ter
um altar. E olha, deixa eu te falar, o teu altar, ele não serve para mim. O meu altar não serve para você. Cada um tem um altar, cada um é santuário, cada um tem o seu sacrifício. Então nós não podemos terceirizar. Ô Juan, empresta o teu altar para me sacrificar? Não. Não tem como, gente. Cada um de nós precisa ter o seu altar. O seu altar. Altares também são para a purificação do sacerdócio. Se nós olharmos o contexto, o primeiro sacrifício que foi feito lá no tabernáculo foi para os sacerdotes. Foi para aqueles que iam trabalhar, queriam exercer, queriam fazer os sacrifícios para o povo. Então não tente levar pessoas aonde você não chegou. Primeiro você precisa sacrificar para você mesmo. Primeiro você precisa se purificar, para depois levar o povo ao sacerdócio. Então primeiro nós precisamos levantar um altar para nós mesmos. E aí depois nós ajudamos o próximo, ajudamos o povo. Lembra, primeiro serve a Deus você, depois você serve as pessoas. Então você precisa chegar primeiro no lugar, para depois levar alguém para esse lugar. E aí esse lugar de purificação do sacerdote é um lugar onde nós manifestamos aquilo que somos. 1 João 1,10 diz assim, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra de Deus não está em nós. Então se eu digo para vocês que eu não tenho cometido pecado, eu sou um mentiroso. Agora lascou, e agora? Nós temos um lugar que nos purifica, que é o altar. Que é nesse lugar aonde a gente lança tudo que somos, as nossas falhas. Sabe por que muita gente se converte, começa a caminhar com o Senhor, mas depois para de andar? Porque ele parou de ir até o altar. Porque se ele vai até o altar e derrama quem ele é e pede, Deus queima essa velha cultura, queima esse pecado que está impregnado na minha vida, a purificação vem. Então, se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de todos os nossos pecados. Então existe um altar onde a gente pode ser purificado, só que precisamos levantar, precisamos ir até lá. E para você entender então, altares são as suas orações, que brota do seu interior, que brota do seu coração. É naquele lugar que você vai todos os dias, é naquele ambiente que você chora, é naquele ambiente que você pede, Senhor, sem ti nada eu posso fazer. Então não existe, gente, ter uma adoração sem altar, sem oração. Se você não tem uma vida diária de oração, você não é sacerdote, você não está exercendo o seu sacerdócio. Se você não tira um tempo, 20 minutos, mano, 15 minutos, que é pouco, né? Não chega nem a acender o fogo do altar, mas vai 15 minutos. Você não terá um ambiente para ser purificado, não terá um ambiente onde você vai ser ministrado pelo fogo de Deus. Então é contínuo, não é aqui, gente, que nós estamos construindo um altar, é dentro dos nossos lares. E Jesus diz aonde é que é, dentro do seu quarto. Entre no teu quarto, fecha a porta. É lá que é o teu altar, é lá nas suas orações. Aí o livro diz assim, olha só que interessante isso aqui, se usássemos nossos altares como lugares de oração, o Espírito Santo dentro de nós nos inspiraria constantemente a orar as orações dele, e em intercessão pelas necessidades no mundo todo. Então olha só, quando você entra nesse lugar de altar, e que você levanta um altar dentro da sua casa, como sacerdote, o Espírito Santo deseja te inspirar com as orações dele. Olha só, de você orar aquilo que está no coração de Deus.
Quantos aqui têm orado por aquilo que está no coração de Deus? Ou a gente tem orado só por aquilo que é para os nossos próprios benefícios? Porque aquilo que é do coração de Deus sempre vai envolver pessoas, sempre vai haver missões, sempre vai trazer pessoas, sempre vai ser por orar por pessoas, por interceder por pessoas. Só que se a gente não tem isso, nós nunca vamos saber como é a oração do Espírito Santo. Já perguntou alguma vez para o Espírito Santo: Espírito Santo, como que é a tua oração? O que tu tens orado nesses dias? Faz sentido? Sabe por que às vezes a gente não ora dessa forma? Porque nós não queremos que o Espírito Santo atrapalhe a nossa oração. Porque se você orar dessa forma e dizer: Espírito Santo, o que tu tens orado nesses dias? Você vai perder o seu estilo de oração. E você vai começar a orar a partir do coração de Deus. E aí sim as suas orações serão respondidas. Queria muito que você estivesse entendendo isso. Vamos se colocar de pé? Então nós temos o empreendimento, nós temos a qualificação, e nós temos a ferramenta, que é o altar. Queridos, tudo que nós pregando aqui, preste atenção a algo nisso que a gente está falando aqui, ó. É em vão você vir todo domingo aqui, falando sério, é em vão vir todo domingo aqui e ouvir e não colocar em prática. A Bíblia vai dizer isso, que isso é uma fé morta. Uma fé morta. Fé morta é morta, amém? Então ela não adianta para nada, não é verdade? Tudo que está morto não adianta mais para nada, a não ser Jesus que ressuscitou. Mas se nós não colocarmos em prática, você entendeu que você precisa para um lugar, você entendeu que precisa tirar um tempo. Alguns entenderam que precisam ter um encontro com Jesus, nascer de novo. Mas se não colocar em prática, se não tiver um coração ensinável, se não, cara, não vai adiantar nada, gente. Falando sério, não vai adiantar nada. Fé com obras é viva. Fé com obras é viva, mas fé com obras é morta. Não adianta nada, é perca de tempo realmente. Então, o que Deus quer fazer na sua vida é realmente te usar. É verdade, você é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Sabe, você convive com tantas pessoas no teu dia a dia, mas você precisa compreender o empreendimento, a qualificação e a ferramenta, que isso tudo vai te levar para um lugar, que é o teu secreto, que é o teu devocional diário, que é aquele ambiente onde Deus ministra a sua vida todos os dias, é aquele ambiente que tu abre a Bíblia todos os dias, e se mantém pela palavra de Deus puro. Agora, se não tiver isso, gente, falando sério, não vai adiantar nada. Não vai. Quer sinceridade no que eu estou falando? É isso, não adianta nada. Não adianta nada. Aí a gente vai dizer: não, mas pelo menos vem na igreja, tá? Para dar mais gente nessas cadeiras. Mas ei, a gente não quer só gente para ocupar cadeiras. A gente queria ver gente nascida de novo, cheias da presença do Espírito Santo, que eu creio que são vocês realmente. Mas não deixe esse lugar, não percam o altar, não percam esse ambiente do sacerdócio. Todo sacerdócio carrega um senso de missão. Então, se você começar a orar conforme o Espírito Santo ora, você não vai mais orar por você. Se você começar a se mover pelas coisas de Deus, você não vai fazer mais as coisas por você. Vai ser sempre como um sacerdócio, a serviço de pessoas e a Deus. Então é prática, gente, é prática. Não é fazer um apelo aqui. Eu já até perguntei se tem alguém para aceitar Jesus, mas todos já aceitaram. E aí eu volto a falar: não sejam convencidos de estar nesse lugar, mas sejam convertidos a permanecer e pertencer a esse lar. Amém? Vamos fechar nossos olhos para orar? Glória a Deus. O maior milagre, gente, não é ver um braço, uma pessoa que não tinha um braço e ver um braço nascer, ou ver um cadeirante caminhar. Isso não é um milagre extravagante. O maior milagre é ver alguém nascer de novo. É verdade.
Às vezes a gente quer ver tanto um milagre, né? De uma pessoa ser curada por câncer e não sei o quê. Mas por que não almejamos o milagre do novo nascimento? De ver uma pessoa transformada, sabe? Uma prostituta sendo uma mulher de Deus, um drogado largando seus vícios sendo um homem de Deus, constituindo família. Cara, isso é lindo, isso é milagre, gente. Então vamos parar de ficar viajando na maionese e só querendo ver loucura, e vão ver gente transformadas. Amém? Então ver novos nascimentos, novas pessoas transformadas é extraordinário, é isso que nós temos que celebrar. E isso, olha só, isso vai ser através da sua vida. Pessoas vão se converter através da sua vida. Elas não serão convencidas, tá? Elas serão convertidas através da sua vida. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Somos sacerdócios, nação santa, povo exclusivo de Deus. Mas Deus, nos ajuda a andar sobre esse empreendimento, a sermos qualificados e todos os dias levantar o altar de adoração ao Senhor no nome de Jesus Cristo. Somos o teu povo lavado e redimido, justificados, permanecendo, buscando se tornar puros diante do Senhor, para que alcançamos o maior público, maior pessoas, maior quantidade de pessoas, para a glória e o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus, meu irmão? Glória a Deus.